Olá, pessoal do sétimo ano, professor Rodrigo para mais uma aula de matemática. Hoje, nesse vídeo só, a gente vai fazer a nossa aula 3, que é matemática 1, e aula 4, que é matemática 2. Mas antes, como sempre, nossa frase que diz o seguinte: o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. E é interessante a gente comentar aqui sobre essa questão de tirar de você, né? Então, a única coisa que ninguém pode tirar da gente é o conhecimento. Pode nos tirar várias outras coisas, nos fazer vários outros tipos de mal, né? Mas o conhecimento não. Eu acho legal porque muitos pais compreendem isso. Compreendem que o conhecimento é o melhor que podem dar para os seus filhos, especialmente quando a nossa condição financeira, não é das melhores. Então, a gente não tem condições de deixar nosso filho em situação confortável, mas a gente tem condições de facilitar que ele adquira conhecimento, para aí sim, com esse conhecimento, ele fazer aquilo que... ele fazer a vida dele, você fazer a sua vida, né? Seu pai está lhe emprestando aí, sua mãe, o seu celular, está tentando manter a internet em dia, né? Fazendo aí o possível para facilitar esse teu conhecimento. Mas o conhecimento quem vai adquirir é você, né? Então, há necessidade aqui do teu esforço, há necessidade aqui da tua participação, para que tu adquira de fato esse conhecimento, né? Que te ajude a crescer de fato, beleza? Então, vamos lá. Então, gente, na última aula de matemática 1 foi passada uma atividade, deixa eu ver aqui se eu não me engano, essa atividade, se me falta a memória, que foi da página 35, não me lembro bem, não vou arriscar dizer aqui a página, porque eu não me lembro, aqui eu anotei, mas eu não sei mais onde é que está. Mas foi uma página onde a gente tinha 5 questões e nós vamos corrigir essas questões. Na aula passada a gente falou dos números negativos e positivos, tá certo? E aí nós entendemos o seguinte: eu tenho aqui o zero, que é o meu ponto de partida. Aí eu tenho, por um lado, eu tenho os números positivos, que são conhecidos como os números maiores do que zero. E do outro lado, eu tenho os números negativos, que é conhecido como menores que zero. Aí, gente, detalhe para os números negativos, porque os números negativos, eles são menores do que zero, né? E até então, tudo que você tinha estudado dizia o seguinte: olha, o zero é o menor número que existe. E agora você está sabendo que não, que existem, na verdade, infinitos números menores do que zero. Aí, na aula passada, eu expliquei o seguinte: olha, claro que na prática isso não existe. Na prática, se eu tiver 2 canetas, eu não posso tirar 5 canetas, porque aí seria uma coisa menor do que zero. Mas, na parte de representação, nós podemos. Então, o número negativo, ele é muito usado para representar valores. E aqui nós temos uns exemplos dele, ó. Por exemplo, aqui, ó, em cada caso, escreva um número inteiro, positivo ou negativo, correspondente. Uma temperatura de 25 graus Celsius acima de zero. Portanto, se é acima de zero, como é que a gente usa acima de zero? Ó? Mais 25 graus. Minha letra vai ficar um pouco arranchada, viu, pessoal? Porque eu estou escrevendo com o mouse do computador, tá bom? Um saldo negativo de 15 gols. Aí, um saldo negativo... Eu vou mudar a caneta aqui, vou botar uma caneta vermelha, que eu acho que ficou melhor. Se é um saldo negativo, já deixou claro, né? Então, menos 15. É um saldo negativo. Uma profundidade. Então, nós temos que a altura é positiva e a profundidade é negativa. Portanto, ó, seria menos 2.500 metros. Menos 2.500. 10 pontos perdidos por uma equipe. Bem, se os pontos foram perdidos, é negativo. Se fosse pontos ganhos, aí era positivo. Um crédito de R$ 1.600. O que é um crédito? É um dinheiro que tu tem, esse dinheiro é teu. Teu saldo aqui significa que teu saldo ela é positivo. O crédito significa tu ter dinheiro. E o débito
significa que tu deve dinheiro. Aí, na hora de dever dinheiro, aí você usa o número negativo. 4 andares em cima do térreo. Muita gente ficou na dúvida dessa questão do prédio. Então, vamos dar uma explicada logo aqui, ó. Nós temos aqui, vamos supor que isso aqui seja o chão, ou que isso aqui seja o chão. Aí, aqui nós temos a casa. Nós temos uma casa aqui. Beleza. Gente, aqui é o andar chamado térreo, que é em cima do chão. É onde a minha casa está agora, em cima do chão. Aqui é o térreo. Térreo. E o térreo é chamado de andar zero. É o andar zero. Então, se eu criar um andar aqui, aí vai ser o primeiro andar positivo. Se eu criar um andar aqui, vai ser o segundo andar positivo. Agora, se eu criar um andar abaixo da terra, então aqui eu vou ter um andar negativo, um andar -1. Aí, aqui se eu criar aqui um outro, -2. É claro que nas casas normais, ninguém cria um andar no subsolo. Mas nos grandes prédios, muitos andares são no subsolo. É para garagem, é para estoque de material, entre outras coisas. Então, o andar térreo é o andar zero. Então, 4 andares acima do térreo, então eu vou chamar que é o andar mais 4, portanto é positivo. Uma temperatura de 5 graus Celsius abaixo de zero. Bem, se é abaixo de zero, aí eu digo que é negativo. E um débito, lembra aqui do crédito? O crédito significa ter dinheiro e o débito significa que você deve dinheiro. Então, um débito de R$600, então você coloca -600. Então, vamos supor que tu vai lá no banco e puxa o teu saldo. Aí o teu saldo sai isso aqui, ó, -600. Se sai isso aqui, -600, então significa que você está devendo para o banco, você está em débito. Você está em débito com o banco. Não precisa vir a palavra débito, não. Não precisa vir a palavra débito, não. Só vir um menos, eu já sei que significa que você está devendo. Entendeu aí? Não precisa vir a palavra débito. Quando eu coloco menos 5 graus Celsius de temperatura, eu estou dizendo para você o seguinte, que essa temperatura já está abaixo de zero. Não precisa dizer abaixo de zero, porque o negativo já diz isso. Beleza? Qualquer coisa, dá um print, ou dá um pause aí no vídeo, copia todas as respostas. Ou confirma, né? Heródoto, historiador grego, considerado o pai da história, nasceu no ano 484 a.C. Usando números inteiros, positivos ou negativos, indique o ano que ele nasceu. Bem, nós vimos na nossa explicação da aula passada que o nascimento de Cristo é considerado o ano zero. Né? Na história, o nascimento de Cristo é o ano zero. Por exemplo, nós estamos no ano de 2021 positivo, porque o nosso ano de 2021 é o ano depois de Cristo, né? Então, nós estamos em 2021, depois de Cristo, né? Então, faz 2021 anos que Cristo nasceu, segundo a história. Então, só que Heródoto nasceu 484 antes de Cristo. Então, como é que a gente bota isso? Nós colocamos esse ano negativo, né? Então, já que o nascimento de Cristo é o ano zero, e ele nasceu antes de Cristo. A resposta é só essa, menos 484. Rodrigo, eu botei só 484, tá correto? Tá não, porque é para ser negativo. Número negativo é obrigatório ter o sinal de menos antes. Não é nem o sinal de menos depois não, viu, gente? O sinal vem primeiro que o número. O sinal, ele vem primeiro que o número. Então, número negativo tem que vir com o sinal de menos. Aí aqui nós temos um exemplo aqui do elevador de um andar que tem
andares acima do térreo e abaixo do térreo, e aí entendendo aqui pela explicação que nós já fizemos, que o térreo aqui é o andar 0. Então, ele diz, Cláudia é dentista e seu consultório fica em um prédio com 10 andares de salas comerciais e 4 andares de garagem no subsolo. Então, no subsolo é abaixo do térreo, no chão mesmo. Observe o painel do prédio. Que número indica o andar térreo? Ora, 0. O térreo é o andar 0. Quais botões do painel indicam o número dos andares acima do térreo? Bem, como ele tem 10 andares, então os números é o 1, é o 2, é o 3, é o 4, é o 5, é o 6, é o 6, é o 7, é o 8, é o 9. É muito bom escrever com o mouse, ó. É o 10. Muito bem. Quais andares abaixo do térreo, no subsolo? Então, como ele diz que tem 4 andares, então existe o andar -1, o andar -2, o andar -3 e o andar -4. Procure lembrar-se de outras situações que você pode identificar o uso de números, outras situações. Então, nós vimos aqui, por exemplo, no banco, você pode usar números positivos e negativos no banco. A gente pode usar na temperatura, a gente pode usar no saldo de gols, Nós vimos isso no saldo de gols. Na temperatura também nós vimos. Na altura e profundidade. Rodrigo, qualquer um que eu botei aqui, dá certo? Dá. Um desses aqui que eu tô falando. A gente viu, saldo de gols. A gente viu ano, que é baseado na idade de Cristo. A gente viu altura e profundidade. A gente viu banco, temperatura. Tá bom? Qualquer um desses você colocar. Ele não diz quantos. Procure lembrar de outras situações. Ele não diz quantos. Eu botei aqui 2, mas quem botou 2 ou mais de 2, tudo bem, tranquilo. O Mar Morto, localizado em um vale cercado da Cisjordânia, Jordânia e por Israel, está a cerca de 400 metros abaixo do nível do mar. Então, o que nós já entendemos aqui de cara? Que o nível do mar é o nível 0. Aqui é o nível do mar, a altura, o nível do mar que se fala é a altura do mar. Portanto, se ele está 400 metros abaixo de 0, então seria menos 400. Ele está em profundidade. O nome Mar Morto é por causa da alta concentração de sal em suas águas, cerca de 10 vezes maior do que em outros mares, impossibilitando qualquer vida animal ou vegetal. Como você indicaria essa depressão? Bem, essa depressão aqui, ela é uma profundidade. Ela é uma profundidade. Que número inteiro positivo ou negativo? Como é que ficaria? Aí, a gente pega esse bem aqui, Como ele está abaixo de 0, então o resultado seria menos 400. Beleza? Vocês estão vendo que as perguntas são grandes, né? Mas a resposta é só uma representação. Registre com números inteiros positivos ou negativos para indicar os valores expressos nas informações. Ana foi lá, verificou o extrato do banco dela. Aí ela diz, minha conta está negativa em R$50. Como é que fica isso? Ora, menos 50. Significa que ela está em débito. Significa que ela deve para o banco R$50. Ela deve para o banco R$50. Uma empresa que explora o fundo do mar lança uma base guia a 1.700 metros de profundidade. Se foi profundidade, nós já entendemos que é menos 1.700. Não tem erro. Então, a gente verifica que os números negativos são utilizados no dia a dia das pessoas, pode não ser no seu, mas ele está presente no nosso dia a dia, no dia a dia das pessoas.
Apesar de, em toda matemática, gente, a gente vai aprender a somar, diminuir, a multiplicar, dividir. Tudo que for possível fazer com um número normal, a gente pode fazer com um número negativo. Porque o número normal, que você já conhece, é conhecido como os números positivos, ó. Eu trouxe isso aqui de novo para poder relembrar aqui para vocês, ó. Ontem eu expliquei o seguinte para vocês. O primeiro conjunto numérico que a gente estuda é o conjunto dos números naturais, que é o 0, o 1, o 2, o 3 e assim por diante. Isso aqui é infinito. Então, para você, até então, o menor número era o 0. Só que com a criação dos números negativos, criou-se também um novo conjunto de números que é chamado de números inteiros, que é representado pela letra Z. Então, quando eu ver um Z na matemática, eu já tenho que entender que esse Z representa os números inteiros. Agora é importante a gente conhecer qual é a ordem correta dos números, que isso aqui você já conhece, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Você já sabe quem é o próximo, né? 6, 7, 8, 9, 10. Você já conhece a ordem correta. E aqui nós temos bem aqui, gente, na representação do conjunto dos números inteiros, justamente a ordem correta dos números. Então, é muito importante a gente reconhecer essa ordem e saber que antes do 0 vem o -1, depois vem o -2, depois vem o -3, depois vem o -4, depois vem o -5, depois vem o -10, depois vem o -1000, depois vem o -1.000.000. É muito importante a gente reconhecer isso. Lembrando, inclusive, que como os negativos são menores do que 0, é lógico que os positivos são os maiores que 0. Tá aqui. Existem os números positivos agora. Então, na verdade, esses números aqui, ó, eles passam a ser números positivos. Porque os números positivos, eles são maiores do que 0. E lembrando também que o número positivo, vamos supor aqui o número 27. Esse número 27, do jeito que você está vendo aqui, ele é positivo ou negativo? Acertou quem disse positivo, porque o número 27 é maior que 0. E todo número que for maior que 0 é positivo. Aí você me pergunta, mas Rodrigo, não tem o sinal. Justamente, não precisa ter o sinal de mais para a gente reconhecer que ele é positivo. Positivo é o número maior que 0. Se vier com um sinal de mais, beleza. Mas se não vier, tudo bem. Olha para esse número 2 bem aqui. Ele é positivo ou ele é negativo? Bem, ele é positivo, porque 2 é maior que 0. Então, não precisa ter o sinal de mais. Beleza? Agora, olha esse número aqui. O 35. Esse número 35, ele é negativo? Não. Respondeu correto quem disse que não. Número 35 não é negativo, ele é positivo. Número negativo tem que vir um sinal de menos antes, obrigatoriamente. Beleza? Então, a gente entende o seguinte, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui a reta numérica dos números inteiros. O que seria a reta numérica? É uma reta onde eu marco aqui o ponto 0. Vou marcar aqui o ponto 0. E aí, com a marcação aqui do 0, eu irei determinar quem são os números na ordem correta. Depois do 0, o 1, o 2 positivo, o 3 positivo, aí o 4, o 5, o 8, o 10, o 1000. Lá na frente o 1000 positivo, né? Ó. Isso aqui é a ordem correta dos números. E agora eu quero que você entenda como é que funciona a ordem correta para os negativos. Então, aqui sendo 0, então eu entendo que aqui seria o -1, aqui seria o -2, aqui seria o -3. Tá vendo? Ó? Isso que eu estou fazendo, gente, é a ordem correta da posição dos números. Então, antes do 0, obrigatoriamente antes do 0, vem aqui o -1. Antes do 0, obrigatoriamente vem o -1. Para depois vir o -2, o -3, o -4, o -5. E lá nas tantas, o -1000. Ah, e lá nas tantas, o menos... Lá nas tantas aqui, o -1.000.000.
Olha aí. Então, essa é a ordem correta dos números. Então, é muito importante a gente aprender a ordem correta dos números. Muita gente acaba se confundindo e achando, por exemplo, que antes do zero vem o menos 5. E nós já agora sabemos que não é essa a ordem correta. A ordem correta é antes do zero é o menos 1, menos 2, menos 3, e assim vai voltando, ó. Menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, e assim infinitamente. Beleza, gente? Então, no momento aqui, basta agora você saber a ordem correta dos números. Então, sempre pegando o gancho do zero, sempre pegando o gancho aqui do zero, e aí seguindo, desse lado, seguindo os positivos, e do lado antes, seguindo os negativos. Beleza? Muito bem. Dito isso, aí vocês vão anotar aí no caderno de vocês as atividades. Vocês vão fazer a atividade da página 38, primeira questão. Beleza? Página 38, somente a primeira questão. Somente isso. Gente, eu tenho que ir devagar nessa matéria, porque é uma matéria totalmente nova, muito importante. Nunca mais vocês vão deixar de ver números negativos na vida de vocês. Nem números negativos e nem números positivos. Nunca mais a gente para de ver. Então, a gente tem que ir com calma, que é para a gente ir se acostumando com essa ideia nova, totalmente nova. Um número menor do que zero. Eu me lembro que uma vez eu estava dando aula lá na Elsa, no primeiro científico, e aí eu fui relembrar o pessoal os conjuntos numéricos. Aí eu falei dos números naturais, que é o 0, 1, 2, 3, né? 0, 1, 2, 3 e infinito. Aí quando eu fui falar dos números inteiros, porque existem outros conjuntos numéricos, viu, gente? Que eu falei, ó, antes do zero vem os números negativos. Aí, e os negativos são menores do que zero. A minha lá no primeiro ano do ensino médio disse assim para mim: mas, Rodrigo, existe um número menor do que zero? Eu digo, colega, era você saber disso desde lá do 7º ano. Só que ela tinha passado uns anos sem estudar e esqueceu tudo, que é normal que isso aconteça. Então, gente, página 38, primeira questão, beleza? Agora nós vamos para a nossa aula de matemática 2, beleza? Agora você vai fechar o seu caderno de matemática 1, anota, ou então você vai parar o vídeo, vai fazer a atividade de matemática 1, e depois volta para cá com a matéria de matemática 2. Ou então você só anota aí o que tem que ser feito. Só anota aí o que tem que ser feito. Anotou, vai para a matemática 2. Quando a gente acabar a nossa explicação, aí você volta para fazer os 2 exercícios de uma vez. Beleza? Então, vamos lá para a nossa atividade. Na aula anterior, ficou essa questãozinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo agora a página dele aqui. Porque do outro eu não lembrei, não. A página com certeza não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas não é uma coisa mesmo? Não estou achando a página. Italiano, 7. Pronto. Essa página aí é a página 175, achei. Página 175, primeira questão. O que nós estudamos nessa matéria para a gente poder entender o que está aqui? Nós estudamos que quando eu tenho retas concorrentes, o que são retas concorrentes? Retas que se cruzam, beleza? Então, no cruzamento, nós temos esse ponto bem aqui no meio, chamado de vértice, esse pontinho aqui no meio. E aí nós temos a formação de 1, 2, 3, 4 ângulos. Nós temos a formação de 4 ângulos. O que nós estudamos, que desses ângulos, existem ângulos que são opostos pelo vértice. Tipo, esse ângulo aqui de cima, A, e esse ângulo aqui de baixo, B. Esses dois ângulos aqui, o ângulo A e B, eles são chamados de opostos. Então, tem aqui o vértice aqui no meio. Opostos é como se fosse um na frente do outro, como se fosse o meu espelho. Meu oposto é eu ficar de frente comigo ao espelho, né, e ver a minha imagem. Então, aqui o ângulo A e o ângulo B são opostos pelo vértice. Então, o vértice está aqui no meio deles, ó. Eles não são vizinhos, eles são opostos. É como se fosse o vizinho da frente. Pronto, meu vizinho aqui da frente é o meu vizinho oposto.
né? Meu vizinho oposto. Então, nós dizemos que eles são opostos pelo vértice. Isso significa o quê, Rodrigo? Se eles são opostos pelo vértice? Significa que eles são congruentes, ou seja, eles são iguais. Então, com esse entendimento, eu vou aqui na letra A da primeira e percebo que o ângulo Y e o ângulo 110 são OPV. Portanto, o valor de Y é 110. Aí também eu percebo aqui que o ângulo 110, juntamente com o ângulo X, que é esse aqui que eu estou pintando, eles dão exatamente meia volta. Significa que o ângulo X tem que ser 70 graus. Por que, Rodrigo, 70 graus? Porque você já viu que meia volta é 180 graus. E o ângulo X com o ângulo 110, eles são vizinhos. Repare que eles são vizinhos, mas não são opostos. Eles são vizinhos. Então, só que eles juntos formam 180 graus. Então, faz-me dizer que X é 70 graus. E o X com o A, aqui, ó, o X com o A, eles são opostos pelo vértice. Então, significa que eles são iguais. Então, o ângulo A é 70 graus. Então, se você entendeu isso, a letra B vai ficar fácil, porque se aqui é 45 desse lado aqui é 45, porque nós temos o ângulo oposto pelo vértice, né? Nós temos aqui o OPV, oposto pelo vértice. E aqui também nós entendemos que o ângulo de 45, juntamente com o ângulo Y, esses dois ângulos aqui, eles são 180 graus, eles são meia volta. Então, aqui só pode ser 135, porque entendendo que 135 mais 45 dá 180. Né? Aqui sendo 90, então eu entendo que juntamente com esse ângulo A, então esse ângulo A também é 90. Esse ângulo A também é 90. O ângulo A e B são OPV. Então, o ângulo B só pode ser 90 também. Você entendeu por que lá em cima é 90? Porque aqui 90 mais 90 dá 180. Né? Que faz aqui a meia volta, que foi isso aqui que eu fiz aqui, ó. A meia volta. Então, se aqui já era 90, então a lógica é que o outro aqui também seja 90. Agora, o ângulo A e B, o ângulo A e o ângulo B, aí eles já são outra coisa, eles já são OPV. Eles são opostos pelo vértice. Isso significa que eles são iguais. Então, o ângulo A é igual ao ângulo B, que me faz dizer que, então, os dois valem 90 graus. Beleza? Então, anota aí. Anota aí. Aí você anota assim, viu, gente? Ó, A vale 90. B vale 90 graus. X vale 45. E Y vale 135. Beleza? Muito bem. Explicado aqui, a gente vai dar uma continuidade à nossa matéria. A nossa matéria, gente, ela é o capítulo 3, triângulos. A gente vai começar a falar agora, no capítulo 3 do livro de vocês, sobre os triângulos. Então, isso aqui é um recortezinho que eu fiz do livro de vocês. Só que hoje, nós só vamos falar uma coisa... Ó, sim, deixa eu só dizer aqui. Qualquer coisa, pausa o vídeo e copia, viu? Caso você não esteja aí copiando ao mesmo tempo e acompanhando junto comigo. Então, no caso dos triângulos, hoje nós só vamos estudar a condição de existência de um triângulo. Aí nós vamos entender como é que um triângulo pode existir. Como é que um triângulo ele pode existir? Porque nem todas as medidas dá para fazer triângulos. Nem todas as medidas dá para fazer triângulo. Ah, é só pegar 3 retas que eu faço um triângulo. Não é assim.
É isso que nós estamos querendo mostrar com essa explicação de agora. Nossa explicação de agora vai mostrar que nem toda vez que eu tenho 3 retas, eu posso ter um triângulo. Porque um triângulo, você sabe, é feito de 3 retas, de 3 lados. Mas nem sempre isso é possível. Então, aqui nós temos uma exemplificação de como é que isso é possível. Ó. Às vezes, é necessário perceber o seguinte, que nem sempre é possível. Aqui ele vai dar um exemplo aqui para a gente. Ele pegou aqui um canudo e pediu que os alunos fizessem aqui uns recortes nos canudos para que fosse feito aqui um teste. Que fosse feito aqui um teste, tá bom? Com 3 retas. Então, nós temos um canudo aqui de 5, um canudo aqui de 9 e um canudo aqui de 12. E aí, ele vai aqui fazer a demonstração da formação do triângulo. Só que vamos entender aqui o seguinte. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aí aqui é um testezinho que está lá no livro. Eu trouxe isso aqui porque isso aqui ele mostra lá do livro, mas a gente não vai fazer aqui. Mas aqui nós vamos entender aqui o seguinte, ó. Vamos supor aqui que eu pegue esta medida aqui. Vamos supor essa medida aqui. Vamos supor que essa medida tenha 10 centímetros. Então eu pego essa medida de 10 centímetros. Aí eu pego uma outra reta aqui de 2 centímetros. E eu pego uma outra reta aqui de 3 centímetros. Aí eu lhe pergunto, dá para mim conseguir fechar um triângulo com essas 3 medidas aqui? É lógico que você percebe aqui de cara que jamais esta reta vai encostar nessa aqui. Essas 2 retas aqui jamais vão conseguir se encostar para fechar o triângulo. Jamais elas vão conseguir se encostar para fechar o triângulo. Olha esse outro exemplo aqui. Olha esse outro exemplo aqui. Vou mandar aqui a medida de 10 centímetros. Vamos botar aqui 5 centímetros. E 5 centímetros. Que, no caso, a somatória desses dois dá 10, né? Novamente, o que nós percebemos aqui é que, mesmo sendo 5 centímetros de cada lado, eles também não conseguem se encostar. Deixa eu dar um exemplo aqui. Olha para mim agora. Tira a tua visão da tela e olha aqui para mim, para o meu vídeo aqui. Olha aqui para essas 2 canetas. Olha o que acontece, ó. Não sei se vai dar para você ver aqui. Tá aqui as 2 canetas encostadas, né, ó. Quando eu levanto essas 2 canetas, olha o que acontece. Elas se separam. Como é que eu vou fechar um triângulo aqui? Que o triângulo teria que ser fechado assim, né? Ó. Não é isso? Como é que eu vou fechar um triângulo aqui? Porque aqui, beleza. Aqui tá a reta aqui. Mas quando eu subo para fazer o triângulo, quando eu faço isso aqui, ó, eles se separam. Eles se separam, ó. Então, mesmo aqui a reta sendo 5, 5, mesmo aqui a reta sendo 5, 5, eles não conseguem se encostar. Então, isso aqui também não forma um triângulo. Mesmo que esses 5, somados de 10 centímetros, também não conseguem. Então, a única coisa que a gente consegue aqui para conseguir realmente formar um triângulo é que essa medida seja 10. Aí vamos supor que essa medida seja 6. 8, vou mandar essa medida 8, e essa medida seja 6. Aí eu já consigo fechar o triângulo tranquilamente. Então, o que é que nós percebemos? Que não é toda vez que eu tenho, especialmente nessa primeira aqui, ó, essa primeira aqui deixa isso muito claro, nem sempre o fato de eu ter 3 retas... Nem sempre o fato de eu ter 3 retas dá para formar um triângulo. Aí a sua pergunta final é essa. A pergunta final é essa. E, Rodrigo, como é que eu sei que se dá ou não dá para formar um triângulo? Aí você vai olhar para a figura, aí você vê o grande lance, vem agora. Você vai olhar para a figura
e vai olhar que a figura tem 3 lados, né? Tem 3 retas. Você vai pegar as 2 retas menores. Você vai pegar as 2 retas menores e vai somar as 2 retas menores. Beleza? Primeira coisa que você vai fazer é somar as 2 retas menores. No caso aqui, 3 mais 2, nós já estamos dizendo que isso aqui dá igual a 5. Agora que deu igual a 5, você vai comparar este valor com esse aqui, com a reta maior. E você vai comparar que esse 5, ele tem que ser maior que 10. Não pode ser nem do mesmo tanto, não. Como esse 5, ele é menor do que 10, então essas medidas, esse triângulo, ele não existe. Não tem como existir esse triângulo aqui. Olha lá. Presta atenção no que é que eu fiz. Você vai pegar as 2 medidas menores. As 2 medidas menores. Olha, ele está explicando bem aqui, ó. Em qualquer triângulo, a medida de qualquer lado deve ser sempre menor do que a soma dos outros dois. Então, aqui ele me explicou diferente. Ele disse assim, que se eu somar 2 lados, essa terceira medida aqui, ela tem que ser menor do que esse resultado aqui. E, na verdade, você está vendo que ele não é menor. Então, o grande segredo aqui, para a gente também não fazer muita coisa, é o seguinte. Você vai pegar os 2 lados menores. Presta atenção. Você vai pegar os 2 lados menores. Os 2 lados menores. E você vai somar os 2 lados menores. No caso aqui, você está vendo que dá 10. Aí, você vai comparar esses dois. Esse aqui tem que ser menor do que esse aqui. Esse aqui tem que ser menor. Esse aqui tem que ser menor do que esse. Não pode nem ser igual. Não pode nem ser igual. Então, significa que esse triângulo aqui, ele não existe. Todo triângulo, gente, tem 3 lados, não é isso? Você vai pegar os 2 lados menores e você vai somar os 2 lados menores. E o resultado que você obteve aqui, obviamente, esse resultado tem que ser maior. Esse resultado aqui tem que ser maior do que esse aqui. E esse aqui, obviamente, tem que ser o menor. Se isso acontecer, é porque esse triângulo existe. Olha aqui esse último exemplo. Você soma aqui 8, os 2 menores, ó. 8 mais 6, quanto é que dá? 14. 14 é maior do que 10? É. Então, esse triângulo existe. Então, nós estamos percebendo que o único triângulo que existe foi esse aqui. Vamos lá de novo. Vamos lá aqui de novo. Vou apagar tudo isso aqui para me mostrar novamente. Vou dar mais 2 exemplos aqui. Tá muito baralhado aqui com muita coisa. Vamos supor, eu vou fazer o seguinte com você. Vou dar um exemplo aqui. Ó, vou te dar 3 retas. Uma reta tem 3 centímetros. Deixa eu mudar a caneta aqui. Uma reta tem 3 centímetros. A outra tem 4. E a outra tem 5. Aí eu te pergunto, se eu te der essas 3 retas, tu vai conseguir montar um triângulo? Te dou 3 retas. Uma tem 3 centímetros, a outra tem 4 e a outra tem 5. Do mesmo jeito, eu vou te dar outras 3 retas. Vou te dar aqui uma reta de 1 centímetro, uma reta de 4 centímetros e uma reta de 8 centímetros. E te pergunto se dá para montar ou não um triângulo com essas 3 retas. Pronto. Então, esse é o grande lance. Eu tendo essas 3 retas, eu consigo montar um triângulo? Vamos ver. O que é que eu estou explicando que você vai fazer? Você vai pegar essas 2 retas menores e você vai somar. Que no caso aqui, você sabe que somado, isso aqui dá 7. Esse 7 ficou maior do que esse terceiro lado? Ficou, né? Então, a resposta, sim. Esse aqui, você pode fazer um triângulo com essas 3 medidas. Você vai somar os 2 lados menores e a gente espera que esse resultado dessa soma seja maior que esse terceiro lado que ficou sobrando aqui. Se isso acontece, é porque
esse triângulo ele existe. Agora, olhe nesse próximo exemplo. Vou pegar aqui os dois menores e vou somar. 1 mais 4 dá 5. Só que 5 é menor do que 8. Então, essas medidas não formam um triângulo. Você não consegue fechar um triângulo com essas 3 medidas aqui de baixo. E eu consegui saber isso sem precisar. Olha, o mais legal é isso. Eu não preciso ter as 3 retas na minha mão para conseguir verificar isso. Basta que eu some os dois lados menores. E quando eu somar os dois lados menores, eu espero que o resultado fique maior do que o terceiro lado. Fique maior. Se não ficar maior, então não dá para existir esse triângulo. Se ficar maior, aí dá para existir. Não pode nem ficar igual. Olha o detalhe, viu, gente? Não pode nem ficar igual. Vamos supor que essa medida aqui fosse um 4. Então, 4 mais 4 seria 8. E aí, a resposta continua aqui sendo que não. A soma dos dois menores tem que ser maior que o terceiro lado. Beleza? Acho que agora ficou mais compreendido. Então, gente, aí para casa na matemática 2, lá na matemática 1 teve uma questão, e agora na matemática 2 vai ter essas 3 questões da página 185, beleza? Então, assim, valeu, pessoal, bom final de semana, e até a próxima semana, se Deus quiser, com a nossa continuação da nossa aula.